Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui um encontro marcado com você, sempre com uma entrevista inédita e, é claro, sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui nas próximas semanas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça. Inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos. Afinal, os nossos vídeos são os atores principais do nosso canal, não é verdade? O tema a ser tratado em nosso programa hoje vai ser comportamentos, mapas comportamentais e suas utilizações práticas em nossa vida. Solta a vinheta! Pessoal, o nosso convidado é bacharel em Comunicação Social, Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, turma de 1982. Também é pós-graduado em Desenvolvimento de Potencial Humano nas Organizações. Tem Faculdade de Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 2006. E também é diretor da Antares Talentos, além de diversos cursos de especialização em Teoria Comportamental e também na área de inteligência emocional, que estão descritos aqui em nosso canal. Nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu querido amigo Maurício Duarte. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Olá, pessoal que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela audiência. É um grande prazer, Nelson, estar aqui participando do seu programa. O prazer é todo nosso, Maurício. Nós estávamos ansiosos para conversar contigo e saber mais sobre esse tema que pode nos ajudar muito em nosso dia a dia. Maurício, iniciando então o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse o que é um mapa comportamental. Um mapa comportamental é um levantamento pessoal e exclusivo que se faz de uma pessoa, mostrando quais são as atitudes observáveis dela frente às situações que acontecem no dia a dia. É algo que é bastante previsível. E também o que é que motiva essas pessoas a fazerem as coisas das formas como elas fazem. Quando nós temos esse conhecimento, nos permite responder a uma série de questões, diversas coisas sobre nós mesmos, especialmente com relação aos nossos talentos. E o que são talentos? Talentos são aquelas coisas que nós fazemos e que a gente nem se toca que faz direito. É tão natural. Isso é o nosso talento. Diz também quais são os nossos pontos fracos. Ou seja, o que é que nós devemos evitar, porque nós não entregaremos aquilo que é o melhor que nós podemos fazer. E por fim, mas não menos importante também, o que é que nós devemos buscar como recompensa nas nossas tarefas diárias, para que a gente tenha mais motivação, para que nós sejamos mais eficientes e, por que não, até mais felizes executando aquilo que nós fazemos no dia a dia. E como se faz esse mapa? E no que ele nos ajuda na nossa vida prática? Esse mapa começa com uma entrevista de cerca de 30 minutos, para que a gente possa descobrir quais são os motivos, quais as expectativas e quais as respostas que levaram a essa pessoa a buscar os nossos serviços. Simplesmente por curiosidade, é meio que perda de tempo e recursos. Sabe por quê? Porque ao se descobrir as imensas possibilidades que cada pessoa tem, não fazer nada e continuar fazendo as mesmas coisas que faz é um tremendo desperdício. Cada pessoa tem talentos diferentes que podem ser muito melhor utilizados. Em seguida, essa pessoa passa por uma série de escolhas feitas no computador. Escolhas de frases, escolhas de palavras com as suas respostas pessoais. Ali não tem politicamente correto, não tem certo, não tem errado, mas apenas as impressões e as respostas de cada um. Cerca de uma semana depois, a gente chama essa pessoa novamente para que ela receba uma mentoria, uma análise do seu mapa, cruzado com as expectativas que ela teve
durante a entrevista inicial e que foram detectadas. Isso pode ser presencial ou isso pode ser virtual também. Aí ela vai saber o quê? Quais são as intensidades de seus principais comportamentos, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e quais os seus motivadores principais. Bom, mas aí vem a pergunta. Tá, mas eu tenho esse mapa e para que serve? Para um monte de coisas. As utilidades são inúmeras. As principais normalmente são para mudanças de carreira, tá? Para onde eu devo ir? O que tipo de carreira eu devo buscar? Tem pessoas que já estão enjoadas daquelas coisas que vivem fazendo no dia a dia e querem mudar de carreira, mas isso é sempre um risco. Então é muito mais acertado quando ela se conhece e sabe para que rumo ela vai seguir. No caso de mães, a Antares já fez cursos para as mães. E para que serve? Para que aquelas mães que queiram compreender melhor as reações de seus filhos. E não só filhos adolescentes, filhos desde pequenos. A gente acompanhou durante os cursos que existem dores que acompanham essas mães. Às vezes elas querem que os filhos sejam de uma determinada maneira, mas elas não compreendendo o seu próprio perfil e não compreendendo que o perfil das crianças são formadas por diversos outros fatores, inclusive os pontos que vêm dos pais, dos avós e das pessoas com quem elas convivem, isso acaba gerando conflitos e são dores realmente. No caso de estudantes, os estudantes, principalmente nessa fase pré-vestibular, não sabem exatamente, às vezes, o que eles devem prestar de matérias para vestibular, que concurso eles devem prestar, que carreiras eles devem seguir. Muitas vezes eles estão sendo, vamos dizer assim, meio que obrigados a seguirem as carreiras tradicionais da família, como existem famílias de advogados, famílias de médicos, que querem que seus filhos sejam exatamente aquilo, mas será que eles têm aptidão para aquilo? Detalhe, o que nós fazemos não é um teste vocacional. Teste vocacional é outra coisa. É saber quais são os motivadores desse aluno, quais são os motivadores desse jovem que os indicam para uma determinada carreira em que eles tenham mais chance de ter sucesso. Uma área também bastante sensível que está tendo agora é para professores e gestores de escolas. Como? Como é que esse gestor vai se reconhecer e reconhecer a sua equipe? Melhorando a comunicação interna, porque às vezes as equipes hoje estarão reduzidas até por essa questão da pandemia. E ainda falando sobre essa questão da pandemia, teve muito estresse com relação à escola. Como é que os professores vão reconhecer os pais, reconhecer os perfis de determinados pais e fazerem com que as reuniões de pais sejam muito mais produtivas? Como conseguirem reconhecer esses perfis e darem informações muito mais produtivas. E por fim, na área de empresas, para avaliar times de colaboradores. Às vezes você tem um time que não está dando aquele resultado positivo e quando você vai ver, todo mundo tem mais ou menos o mesmo perfil. Então faltam alguns perfis para contribuir, para montar equipes multidisciplinares. Outro ponto também que se usa é para colocar as pessoas certas nos locais certos, porque para cada função exige um determinado perfil. Então a gente consegue ajudar também essas pessoas a localizarem isso. E no final, uma análise para se evitar promoções de cargos incorretos. O que acontece? A gente costuma dar um exemplo de que muitas vezes alguns gestores promovem ótimos vendedores e transformam em péssimos gerentes. Por quê? Porque eles acham que, ao transformar esse vendedor como um gerente, ele vai conseguir transferir a expertise dele, transferir os conhecimentos. Nem sempre isso acontece e muitas vezes esse ótimo vendedor não está querendo ser uma pessoa que vai mexer com equipe, que vai tratar de conflitos, que vai cobrar pessoas naquilo que eles deveriam fazer. Ele faz a parte dele. Não é exatamente um gestor que ele gostaria de ser. E aí as pessoas promovem e depois de um certo tempo tem que fazer o quê? Despedir. Aí eles tiraram um ótimo vendedor, colocaram um péssimo gerente e eles vão se desfazer de uma pessoa importante na gestão, em tudo que eles têm que fazer dentro da empresa. Maurício, quais são os principais obstáculos internos e externos
para as pessoas com 60 anos ou mais neste mundo cada vez mais tecnológico? Nelson, na minha opinião pessoal, o primeiro obstáculo é não se deixar abalar pelo famoso choque geracional. Hoje nós temos jovens e nós temos pessoas com mais idade trabalhando no mesmo ambiente, tá? E aquela história de que os mais velhos imaginam que os mais jovens não querem saber de coisas difíceis, são superficiais, que só querem mexer com tecnologia, com celulares, uma série de coisas. Não é exatamente dessa forma. Também como alguns jovens, simplesmente pelo fato de irem trabalhar com pessoas mais velhas dentro da organização, acham que essas pessoas, pelo fator idade, se recusam a se atualizar, se recusam a aprender coisas novas e principalmente ligados à tecnologia, que não estão atualizadas com as novas matérias. Nem sempre isso acontece, tá? O maior segredo de tudo isso é a comunicação entre as partes. Se já houver uma barreira inicial hipotética, tá? As pessoas se comportarem como se isso realmente for real, isso vai ser um grande empecilho no ambiente interno. Se nós falarmos agora sobre o ambiente externo, sim, nós teremos alguns problemas com pessoas com um pouco mais de idade, tá? Eu creio que esse maior problema seja a virtualização das funções, o distanciamento das pessoas, a necessidade crescente de uso de ferramentas e equipamentos automatizados para pessoas com mais idade e que realmente se recusem a se reatualizar. Isso vai criar uma horda de pessoas intelectualmente saudáveis e criativas, mas praticamente analfabetos no mundo digital. E pior, sujeito a fraudes e golpes virtuais por falha de malícia e conhecimento tecnológico. Quem não já ouviu falar de pessoas caindo no golpe do código de WhatsApp? E não tem nem 60 anos ainda. Então, para essas pessoas de mais idade, entre os quais eu me incluo, já tenho 60 anos, mas essas pessoas necessitam estar fazendo uma atualização tecnológica. Essa pandemia veio a mostrar isso. Muita gente que se recusava a mexer com reuniões virtuais, a dar aulas virtuais, de repente, de uma hora para outra, tiveram que se adaptar. Isso foi bom. Infelizmente não foi pela vontade. Infelizmente não foi pelo amor, mas foi pela dor. Mas essas pessoas acabaram se movimentando também com relação a isso. Maurício, a palavra é atualização constante, para que possamos acompanhar essa evolução tecnológica presente em todas as áreas de atuação, não é verdade? Maurício, me diga, você poderia nos apontar algumas diferenças entre personalidade e comportamentos observáveis? Essa é uma excelente questão. Às vezes as pessoas confundem personalidade com comportamentos observáveis, mas são coisas completamente diferentes. A gente costuma usar para efeitos de visualização a figura de um iceberg, tá? Onde os comportamentos observáveis são somente aquela pontinha que fica para fora d'água. É somente aquilo que a gente consegue ver. É somente aquilo que nos dá uma previsibilidade de como esse iceberg se comporta acima da linha d'água. Só que abaixo da linha d'água tem uma massa enorme que a gente não consegue observar. E ela é composta pelo quê? Pelos motivadores. O que é que motiva essas pessoas a fazerem o que fazem? Pela inteligência emocional. Como é que essa pessoa se percebe e como é que essa pessoa bota para fora os seus sentimentos, influenciando a vida, inclusive, de outras pessoas. Pelas estruturas de pensamento. Ela sabe para onde vai? Qual é a sua visão de futuro? Ela está fazendo os seus papéis no dia a dia? Como é que está a autoestima dessa pessoa? E ainda tem mais coisas que você une. As experiências. Quais são os medos? O que é que essa pessoa já passou na vida? Qual é a educação? Quais são as suas crenças, positivas ou limitantes? A soma de tudo isso é que, na realidade, vai formar a personalidade.
tá? A forma como essa grande massa se mexe debaixo d'água é que vai influenciar a forma como a gente enxerga lá em cima a ponta do iceberg. Quando essa massa invisível está muito agitada, quando tem muita coisa acontecendo na vida dessa pessoa, a ponta desse iceberg se mexe de uma forma imprevisível. E aí que a gente fala, mas como assim? Essa pessoa não costuma ser dessa forma. Realmente, quando todo mais está mexido, a forma como ela age, que seria teoricamente previsível, age de forma diferente, se mostra de forma diferente. Então, a personalidade é que define como nós agimos e como essa forma de agir foi construída entre nós. É uma incógnita, é uma coisa que cada pessoa tem a sua fórmula pessoal e inigualável. Maurício, ainda se falando em desafios da idade, existe algum tipo de teste específico para essa faixa etária na hora da análise de perfil? Interessante essa questão pelo uso da palavra teste, tá? O mapa comportamental e a análise de um perfil não é um teste. Eu te explico por quê. Teste presume que exista uma resposta correta ou uma resposta errada para determinadas proposições. Então, primeiro, que a avaliação não é baseada em questões, ela é muito mais em sentimentos, o que aquela pessoa sente naquele momento, o que faz sentido para ela naquele momento. Cada um define de acordo com o seu próprio arbítrio. Faz as suas próprias escolhas da forma como quiser em relação a determinadas palavras ou frases, porque não são perguntas, são palavras ou frases que aparecem para que ela possa definir. O quanto cada uma dessas palavras ou frases melhor lhe representa ou pior lhe representa. Cada resposta é única. Não é praticamente impossível que haja duas pessoas que vá responder a toda a bateria dessas frases ou palavras da mesma forma. O mais legal é que cada um responde como quer e livremente, sem amarra, sem nenhum julgamento, até porque a gente não tem acesso a essas respostas da forma como elas foram respondidas. O sistema vai fazer esse trabalho com esses dados de uma forma global, tá? Então não tem nada específico com relação à senioridade. Por que não? Porque cada pessoa, na hora de preencher os dados, uma das coisas que não se pergunta, por exemplo, é a idade da pessoa, mas o que ela sente com relação àquelas questões. Óbvio que uma pessoa mais jovem terá expectativas e coisas que estão mais próximas ou mais distantes dela do que uma pessoa mais velha. Mas isso é o sentimento do momento. A gente faz isso num raio-x. Até porque esses mapas comportamentais eles podem mudar durante a vida da pessoa. Num determinado momento está de uma forma, principalmente os adaptados, porque nós temos dois. Nós temos o natural, que é a nossa pele, é como nós somos no dia a dia, e o adaptado, que é a fantasia que a gente veste para ir trabalhar. Então, dependendo do emprego, a fantasia é uma, mas a nossa pele é sempre única. Esse natural dificilmente se modifica muito durante a vida, mas o adaptado se modifica dependendo do trabalho e dependendo da forma como a pessoa está se adaptando a ele. Então, isso é uma coisa que não tem muito a ver com a idade, é simplesmente a questão do momento, o sentimento da pessoa naquele momento. E isso não faz realmente diferença. A diferença é feita pela inteligência, como é que as pessoas utilizam essa autodescoberta depois para melhorarem as suas vidas e seus relacionamentos, independente da idade. Maurício, o que você me diz sobre a máxima de que a senioridade seja comparada a final de carreira? Para mim, isso não é mais uma máxima. Hoje em dia é uma mínima. No passado pode ter sido uma máxima. O envelhecimento, principalmente o envelhecimento saudável, pode limitar que determinadas pessoas ou determinadas atividades sejam executadas por questões físicas, por exemplo. Mas quem não pode fazer algo físico, esteja com a cabeça funcionando perfeitamente, que tenha garra para empreender, para ensinar, para compartilhar,
experiências, para aprender, sempre é hora de mudar de carreira, independente da idade. Nós já vimos aquelas pessoas que se tornaram pintores depois de determinada idade, ou grandes escritores depois de determinada idade, e só foram fazer sucesso muito tardiamente. Porque mudaram para alguma coisa que talvez já tivessem até aptidão, já tivessem talento para fazer antes, mas nunca fizeram por uma questão de necessidade. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante. Um exemplo prático. Uma pessoa que se aposentou e queira, por exemplo, iniciar com as economias de uma vida uma nova carreira, comprando uma franquia. Se ela não se conhecer muito bem, quais são os seus talentos, quais são as suas aptidões para determinado mercado, ela pode investir em alguma franquia, gastar as suas suadas economias de uma vida inteira em algo que pode ter dado certo, por exemplo, para um amigo dela. Fulano comprou determinada franquia e se deu muito bem, mas não se adequa a ela por a questão de perfil. Então, negócios que requerem atendimento ao público ou que requerem atenção aos detalhes podem requerer perfis totalmente diferentes, que o postulante tem a obrigação de saber antes de investir, antes de comprar a franquia. Se vai investir em algo, o primeiro investimento tem que ser em autoconhecimento. E a partir daí você determina os caminhos mais acertados para abrir um negócio com maiores chances de sucesso. Isso pode ter certeza que dá certo. Muito interessante. Autoconhecimento é a alma do negócio, não é verdade? Maurício, em um mapa de perfil comportamental, onde se descrevam as 4 dimensões e suas inter-relações, pode-se acessar um diagnóstico preciso de cada pessoa, baseado na intensidade de cada dimensão? E você também poderia nos explicar quais são essas 4 dimensões? Interessante, essa questão tem a ver com a questão anterior. Uma das ferramentas de diagnóstico que nós utilizamos se baseia nas 4 dimensões que todas as pessoas, todos nós temos. Independente de idade, independente de sexo, independente de educação, independente de experiências. Apesar de nós sermos diferentes, essas 4 dimensões existem em todos nós e, se bem trabalhadas, permitem com que a gente tenha uma comunicação mais assertiva e mais produtiva com pessoas de perfis diferentes dos nossos. Eu vou falar de cada uma dessas dimensões, mas de uma forma muito resumida e que não pode ser encarada de uma forma a rotular ninguém. Mas à medida que a gente for falando, vocês vão ver que vocês vão reconhecendo algumas pessoas nessas características. A primeira dessas características se chama dominância, e ela mostra como é que as pessoas se relacionam com os problemas. Existem pessoas que são muito rápidas na tomada de decisão. Quando chega, por exemplo, trabalho na mesa, essa pessoa distribui rapidamente. Ela não gosta de ver nada parado. São pessoas extremamente competitivas. São pessoas que, se tiver que apostar qualquer coisa, tenha certeza que elas estarão na linha de frente. Ela não gosta de perder nada. São pessoas bastante apressadas, são pessoas um pouco mais ríspidas na forma como tratar esses problemas e rápidas com aquilo que lhes é passado. As decisões para essas pessoas, de preferência, devem partir dela. E quanto mais alta essa dimensão, maiores problemas poderá haver com relação a essas pessoas sobre a questão de hierarquia. Sabe por quê? Porque normalmente quando alguma coisa é dita, olha, precisa ser feita dessa forma, se ela não participou da resolução, já vai dizer, mas por que dessa forma? Não poderia ser feita de outra forma? Esse é um problema que pode haver. Por outro lado, as pessoas de baixa intensidade são mais comedidas no ataque a esses problemas. Às vezes, elas preferem ter um ok da chefia antes de darem seguimento, para saber que elas vão fazer isso possivelmente de uma vez só e de forma correta. Essas pessoas têm formas e tempos diferentes de atacar um determinado problema. A segunda dimensão que nós temos se chama influência, e ela mostra como é que as pessoas procuram influenciar e, ao mesmo tempo, como é que essas pessoas são influenciadas pelas outras pessoas.
As pessoas de influência alta, de alta intensidade, são pessoas normalmente mais comunicativas, mais queridas, mais simpáticas, dificilmente deixam de ser notadas quando entram em algum ambiente. O maior medo dessas pessoas é serem rejeitadas. Então, se você acabar com o dia de uma pessoa de alta intensidade, é você dizer a ela que alguém não gosta dela. Nossa, é o fim do mundo. Ela não gosta de mim por quê? E possivelmente ela vai fazer algum movimento para se aproximar dessa pessoa, porque é inadmissível para ela que alguém não goste dela. Elas procuram ao máximo ajudar pessoas, elas se esforçam para serem aceitas e queridas, mas isso também traz a ela alguns problemas. Por causa dessa característica, às vezes se metem em encrenca, porque aceitam problemas que não são delas, para não parecerem chatas. Elas têm uma extrema dificuldade em dizer não, e às vezes isso é uma necessidade na nossa vida. As de baixa intensidade, por outro lado, são pessoas mais comedidas, falam pouco, costumam ser muito sinceras e mais críticas. Não são pessoas que necessitam de contato no dia a dia, elas trabalham muito bem em salas fechadas, quietinhas, sem a participação humana no dia a dia dela. As de alta intensidade não, elas querem contato, elas precisam ter alguém ao lado dela. E como eu disse, são pessoas bastante sinceras. Se você fizer uma pergunta, ela vai responder na lata. Estou gordo? Tá gordo. Oh, meu Deus do céu. Mas, infelizmente, é uma característica que costuma ser comum. Por isso que eu digo, não dá para rotular. Nem todas as pessoas são exatamente assim. Então, algumas pessoas são mais sinceras do que outras, mas essas são as pessoas de baixa intensidade. Elas não se preocupam muito se alguém gosta ou não delas. Não gostam, puxa vida, infelizmente isso acontece. Não tem problema aí, segue em frente. A terceira dimensão é chamada de estabilidade. E as pessoas com alta dimensão nessa estabilidade são as pessoas que apreciam a previsibilidade. Ela tem numa rotina a segurança do dia a dia. Elas não apreciam muito a mudança. Não é que elas são contrárias. Simplesmente as mudanças têm que ser muito bem explicadas. Outra característica dessas pessoas é que você não costuma ver no semblante delas grandes mudanças. Você está explicando alguma coisa e ela te olha com aquele olhar impassível que você não sabe se está agradando ou não, se ela está gostando ou não. Mas o rosto dela é impassível, porque a cabeça funciona a milhão. Ela está ali imaginando o que é que isso irá mudar na minha rotina. Mas ela não demonstra. Então essas pessoas de vez em quando têm que ser perguntadas a ela o que você achou disso. E tem que ser muito bem explicado, mostrando que aquilo não vai alterar a rotina. Tá? As de baixa dimensão, por sua vez, são pessoas que enjoam facilmente das coisas. Rotina não é para elas. A gente costuma brincar que são pessoas de muita iniciativa e pouca acabativa, porque começam um monte de coisa e não terminam. Começam um curso e não terminam, começa a academia e não termina, começa um livro e não termina. E às vezes começam um trabalho e não terminam. São pessoas muito boas, às vezes, para dar ideias, mas não para dar seguimento a determinados trabalhos. E por último, a última dimensão é a conformidade, que na realidade é a quantidade de informação que uma pessoa necessita antes de tomar uma decisão. O maior medo dessas pessoas é errar. Tá? Então elas vão em busca de fórmulas consagradas, com um passo a passo que garantam uma realização com qualidade da tarefa. E já as pessoas de baixa intensidade, nesse quesito, são mais criativas, são mais intuitivas, elas não têm medo de testar, de experimentar novas formas. Então, como eu disse, é muito reduzida essa explicação que eu fiz. Mas, para a gente exemplificar, para mim é inconcebível um médico ou um engenheiro que sejam de baixa conformidade, pois essas pessoas mexem com vidas ou com estruturas que podem tirar vidas. Portanto, a característica de ter medo de errar, de usar as fórmulas consagradas, é interessantíssima e desejável. Porém, para um artista, um arquiteto, a baixa conformidade é que é interessante,
porque elas dependem de criação, elas dependem de fazerem coisas inéditas e não na verificação de modelos pré-existentes. Então, elas não têm medo de errar, de experimentar, de ousar, de serem inovadoras. Então, veja que cada uma dessas pessoas e cada uma dessas profissões, por isso aquela questão da indicação para estudantes, para carreiras, tem talentos diferentes para tarefas diferentes. Porque, normalmente, são uma mistura de todas essas dimensões que dão um tempero especial e único de cada um. Se nós compreendermos as nossas características pessoais, nós vamos entender na mesma hora que existem pessoas que agem de formas diferentes da nossa. E aí, isso é o mais fantástico. A gente descobre que isso não é defeito, é característica, às quais a gente pode se adaptar e viver melhor. Se você acha que isso está diretamente ligado ao trabalho, não, isso está ligado a grupos, isso está ligado inclusive à família da gente. Pensa naquela pessoa com quem você conversa da sua família que de vez em quando você fica extremamente irritado. Por quê? Porque a forma dela pensar, a forma dela agir, as coisas que as impulsiona são diferentes das suas. Se nós conhecermos a nós mesmos, conheceremos também ao outro. E a gente vai viver de uma forma muito melhor e trabalhar de uma forma muito mais produtiva. Nossa, Maurício, super legal. Certamente eu vou sair desse nosso bate-papo com o meu mapa comportamental traçado aqui na minha cabeça. Não tenha dúvida disso. Maurício, e os gestores, eles se conhecem tanto quanto conhecem os seus colaboradores? Nelson, a experiência que nós temos tido é que, na maioria das vezes, os gestores não se conhecem e, muitas vezes, nem mesmo aos colaboradores. Muitos problemas nas empresas são ocasionados por contratações erradas, de perfis inconsistentes com as reais necessidades do cargo, porque os gestores costumam contratar puramente, na maioria das vezes, através de currículos, de testes práticos e feeling na hora dessa entrevista. Normalmente é isso que nós encontramos. Ainda com relação a gestores, quais os maiores problemas que ainda existem no que diz respeito à contratação de pessoas? Com relação a isso, é sempre bom a gente lembrar que as pessoas são contratadas pelas suas características e conhecimentos, mas normalmente são demitidas pelas suas atitudes. Nós somos ótimos para contratarmos por currículos e testes, mas as pessoas são demitidas por coisas que passaram, que foram além do currículo e teste. E isso, apesar dessas atitudes poderem ser previsíveis, acaba acontecendo às cegas. Um dos principais problemas que eu vejo na área de pessoas é não definir com precisão quais são as características que o funcionário deva ter em termos de comportamento para exercer determinadas funções. Tecnicamente, é fácil. É só você olhar o diploma, é só você olhar o currículo, é só você submeter a um teste prático e mais uma entrevista e está tudo resolvido. Aparentemente, e infelizmente, é assim que acontece hoje em dia na maioria de empresas. Não digo grandes empresas que têm outros testes, psicotécnico, um monte de coisa. Mas as empresas médias e pequenas, normalmente é isso que acontece. Mas como é que você vai descobrir que após os 3 meses de experiência, aquela pessoa que naquele momento da entrevista precisava parecer simpática, um monte de coisa, porque tinha necessidade do trabalho, não vai se transformar em uma outra coisa totalmente diferente que você viu naquela hora da admissão? Como é que você vai descobrir que aquela pessoa que você contratou para o atendimento aos clientes, se quando ela estiver submetida a um estresse bravo, ela não vai acabar cometendo erros como aquele que nós vimos de algumas empresas de telefonia divulgadas na imprensa que acabaram com agressão verbal ou colocando apelidos nas faturas dos clientes enviadas no pós-atendimento. Como é que você vai descobrir
se a pessoa que se contratou para o setor de garantia da qualidade realmente seja boa em observar detalhes e poder melhorar o processo. Aí você diz, mas ela fez curso. Sim, fazer curso é uma coisa. Ter aptidão, ter atenção aos detalhes, tem pessoas que fizeram um curso e não tem. E isso é possível você verificar antes. Então, tudo isso pode ser previsto com um custo muito mais baixo do que uma dispensa em poucos meses, tá? Sem perda de treinamento, sem demora em se recontratar, sem demora em novo processo. A previsibilidade traz maiores chances de sucesso na hora de contratação, e isso pode ser previsível. Maurício, cá entre nós, o que tem de real na frase "a tropa é o espelho do comandante"? Nelson, tem muita realidade nisso. Há gestores que exigem dos colaboradores aquilo que não fazem. Se o gestor não liga para detalhes, os colaboradores se acham no direito de também não fazer. Se não tem comprometimento por parte do dono com o aspecto qualidade de serviços, os colaboradores não irão se esforçar para chegarem à excelência. A frase que complementa essa questão da tropa, é o espelho do comandante, é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Pode-se dizer que ao descobrir seus melhores potenciais e utilizá-los, você certamente tornará a sua vida melhor e mais produtiva? Eu tenho plena certeza disso. Quem faz aquilo que nasceu para fazer sem ter que se adaptar de forma traumática ao meio, mas sendo ela mesma todos os dias, usando aquilo que faz de melhor, seus talentos acabam se sobressaindo e ela é mais produtiva e tem melhor qualidade de vida. Sabe aquele atendente que faz o seu serviço sorrindo? Mas não porque ela é obrigado a fazer pelas normas da empresa, que gosta de gente realmente, que tem entre os seus motivadores o altruísmo. Ela tem o prazer em ajudar os clientes. Já viram essas pessoas em alguns locais por aí? Quem que você acha que tem maiores chances de ser convidado para trabalhar em outra empresa e ganhando até mais? Porque alguém sempre fala bem para esses outros gestores da concorrência. Você conhece o fulano de tal empresa? Nossa, ele atende tal bem. É aí que essas pessoas vão atrás. Será que esse tem maiores condições de arrumar um novo emprego? Ou aquele que atende rosnando, que quando chega no início da sexta-feira ele começa a postar nas redes sociais: sextou, graças a Deus, bom final de semana para todo mundo, porque sextou, tudo bem. E na hora que começa a tocar a música do Fantástico no domingo, ele já começa a amaldiçoar segunda-feira, porque essas pessoas normalmente se arrastam para o trabalho, não fazem aquilo que gostariam de fazer, não utilizam os seus talentos naquilo que fazem. Infelizmente, é isso que acontece. Então, quem, por exemplo, com autoconhecimento, não quer saber no que realmente é bom, no que deve investir, quais são os seus reais talentos, aquilo que entrega bem, com qualidade, poder se afastar daquilo que pode lhe dar dor de cabeça, que seriam os seus pontos fracos. Quem não quer saber reconhecer o seu cliente, muitas vezes pela observação, a melhor forma de se comunicar com ele e fechar mais negócios, observando como ele se comporta e as perguntas que ele faz. Eu não tenho dúvida que no mundo pós-pandemia, apesar que a gente não está nem na pós ainda, né, porque está numa segunda onda chegando aí, onde cada vez mais os resultados serão mais valorizados. E que o autoconhecimento vai ser uma das maiores ferramentas de empregabilidade, porque essa pessoa vai ter aquela resposta clássica ao que muitos RHs falam: por que é que eu deveria contratá-lo? E ela tem na ponta da língua todas as suas habilidades que serão comprovadas no dia a dia. Não precisa ficar inventando: porque eu sou movido a desafios, porque eu gosto de trabalhar em equipe. As perguntas, as respostas já meio que manjadas pelos treinamentos que são feitos para entrevistas de emprego. Você vai dizer aquilo que realmente você é e vai entregar o melhor
que realmente você pode entregar. Maurício, e quem está trabalhando em home office? Está tendo o seu trabalho devidamente reconhecido e notado pelos seus gestores? Infelizmente, a grande maioria não. A pandemia nos pegou assim de uma forma muito rápida, sem muita chance de treinamento, de nós pensarmos sobre o assunto. Muitos gestores não sabiam, nem tinham ferramentas para poder avaliar a produtividade de seus colaboradores. Isso, inclusive, foi tema de um artigo que eu escrevi no LinkedIn semana passada, chamado Vamos Falar um Pouco sobre Estresse. Alguns colaboradores foram jogados, literalmente jogados em casa de uma hora para outra, sem preparo, sem conexões decentes, sem infraestrutura mínima para trabalharem remotamente. Estou falando, inclusive, em termos de móveis. Tá? Muita gente que começou a trabalhar no móvel da cozinha, depois de 10 dias, notou que a coluna não aguentava mais, por isso que houve um boom aí de vendas de móveis para home office. E também nós temos aquela questão de que alguns chefes, por não terem o funcionário ali à vista no setor, achavam que eles estavam em casa de férias. Como se eles não estivessem lá só esperando chegar um e-mail para responder uma determinada pergunta. E a coisa não era assim. Nós tínhamos também aqueles chefes sem noção, que não observavam um contrato de trabalho, que tinha horário para fazer isso, lembrava de alguma coisa durante a noite, mandava aquela mensagem precisando para o dia seguinte. Prazos exíguos, e muitas vezes sem saber que determinadas coisas eram impossíveis de se fazer porque se necessitava de uma conexão, ou de um arquivo, ou de uma coisa que estava no sistema e que não se tinha acesso via home office. E aí nós tivemos também a questão dos perfis, novamente. Tá? Para aquelas pessoas que tinham um perfil de necessidades de contato social, de ter gente para falar, que tinham aquela necessidade do cafezinho, de saber de coisas que aconteciam com os colegas, a pandemia foi um sufoco, foi uma tragédia. Para aquelas de perfil inverso, que não precisam de nada disso, nós já falamos lá atrás, foi uma bênção. Não tinha ninguém atrapalhando, ninguém entrando na sala, não tinha telefone tocando para atrapalhar o trabalho delas. Para elas foi tranquilo. Para quem necessitava de muita informação, foram informações mais detalhadas para realizar algo e não tinha acesso com uma conexão ampla, foi um sufoco, porque o medo de errar era o tempo inteiro uma faca sobre a cabeça. Para os intuitivos foi uma diversão, porque eles sempre vão conseguir fazer da forma como eles sempre acharam que deveriam ser feitos. Infelizmente, se você perguntar para alguns gestores qual é o perfil de determinado colaborador que está em casa, ele não sabe. E não sabendo, ele não tem como influenciar, e não tem como influenciar na motivação dessa pessoa, desse colaborador. E pior, ele pode julgá-lo de forma incorreta. Aquela pessoa que precisa de mais informação, o tempo de resposta é diferente. Porque muitas pessoas não entregavam tarefas no prazo, não era por falta de iniciativa, mas por falta dessa informação. Que eles dessem segurança de que entregariam o trabalho com uma determinada qualidade, com uma qualidade que eles acham que seja aceitável. A minha mensagem final aos empregados, aos empresários, e aos gestores, cuja vida não se pode desvalorizar, não. As vidas dos gestores também foram muito impactadas e as decisões que eles tiveram que tomar foram muito sérias. Muito sérias. Não foram somente os colaboradores que tiveram uma vida impactada e complicada por causa da pandemia. Os gestores tiveram decisões extremamente pesadas e muitas vezes que não se tinha uma certeza absoluta do que deveria ser feito. Conheça a sua equipe profundamente, mas reconheça-se também. Saiba que muitas das suas falhas, dos pontos que você não tem como melhores, podem ser agora, mais do que nunca, em equipe, complementadas por pessoas da sua equipe. Então, dê a eles a oportunidade de se conhecerem e, ao mesmo tempo, você os conheça.
Infelizmente, todos nós somos medidos pelos resultados e a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber até onde a gente pode chegar. Principalmente, se nós nos reconhecermos melhor, faremos equipes mais fortes. Juntos, somos mais fortes do que separados. Não tenho dúvida disso. Esses novos tempos que estamos vivendo já estão nos mostrando que nós precisamos uns dos outros. Da mesma forma que a pandemia foi passada de uns para os outros, as soluções serão dadas de uns com os outros, sempre. Mas nós temos esperança, nós vamos vencer tudo isso aí e teremos sucesso no futuro para um mundo bem melhor. Vocês vão ver. Maurício, meu muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. E agora, como eu sempre faço, o espaço é todo seu para que você deixe os seus contatos e, é claro, também uma mensagem para os nossos seguidores. Nelson, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de manifestar a minha satisfação em poder participar do seu programa e agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, tá? Colocando a Antares Talentos à disposição de todos. Caso tenham alguma dúvida com relação aos assuntos que nós falamos aqui hoje, é só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o contatos@antarestalentos.com.br, ou pode mandar, se quiserem, por facilidade, até pelo WhatsApp, que é o 19 999 110 999, que responderemos com todo prazer. Muito obrigado e até a próxima. Conversei com meu amigo Maurício Duarte. A semana que vem tem mais um entrevistado escolhido por você aqui no Cá Entre Nós. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!